Olá, Nação Santista! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e se preparem porque esse vídeo tá muito bom e cheio de notícias novas sobre o nosso Peixão. Estou passando aqui para lembrar todos vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhuma notícia, ficarem até o final desse vídeo, porque a última notícia é sempre a mais importante, curtir o nosso vídeo aqui embaixo, comentários de qual cidade você está assistindo para que eu possa mandar um forte abraço especial para todos vocês. E não se esqueçam de reparar o nosso vídeo. E aí, bora? Sormani aponta Marcelo Teixeira como vilão da crise do Santos e poupa Kleber Xavier. Quem é o verdadeiro culpado pelo caos na Vila? O clima na Vila Belmiro está cada vez mais insuportável. O Santos amarga mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, desta vez por 2-1 para o Internacional e segue afundado na zona de rebaixamento com apenas 14 pontos conquistados. Mas afinal, quem é o responsável direto por esse vexame? É culpa do técnico Kleber Xavier, dos jogadores ou da diretoria? O comentarista Fábio Sormani não teve dúvidas ao dar sua opinião. O grande vilão atende pelo nome de Marcelo Teixeira. Em um desabafo carregado de críticas, Sorman usou seu canal pessoal para apontar o dedo diretamente para o presidente do clube. O culpado é o Marcelo Teixeira, disparou o jornalista, deixando claro que, para ele, Kleber Xavier está longe de ser o principal problema do Peixe. Segundo Sormani, o técnico apenas aceitou um convite, enquanto a verdadeira falha foi da diretoria que o escolheu para o cargo. Será que ele tem razão? Ou a paciência com Kleber Xavier também já se esgotou? O comentarista foi além, lembrando que a diretoria enfrentou dificuldades para contratar um treinador mais experiente antes de apostar em Kleber Xavier. Titi, Dorival Júnior, Renato Gaúcho e Ramon Dias foram sondados, mas todos recusaram a missão de comandar um Santos afundado em crise técnica e institucional. Você acha que alguém vai pegar o Santos nessa situação? Questionou Sormani com ironia. E você, torcedor, o que acha? Seria justo culpar apenas o presidente por essa bagunça? A análise do jornalista escancarou uma verdade incômoda. A crise do Santos não é apenas técnica, é também institucional. O Peixe vive um momento de desorganização e descrédito, o que afasta treinadores de peso e dificulta qualquer tentativa de reação. Mas será que trocar apenas o presidente resolveria problemas? O elenco também precisa assumir mais responsabilidade. Enquanto as críticas fervem, os números não mentem. São 9 derrotas, apenas 4 vitórias e 2 empates em 15 rodadas. A permanência no Z4 aumenta o desespero da torcida, que teme o pior. Será que a queda para a Série B, algo impensável há poucos anos, está cada vez mais próxima? Ou ainda há tempo de mudar o rumo da temporada? No meio desse turbilhão, Kleber Xavier tenta manter o grupo focado, mas até quando ele terá respaldo? A diretoria já deixou claro que o jogo contra o Sport, próximo adversário do Santos, será decisivo para o futuro do treinador. Vencer é obrigação e o Leão da Ilha, o último colocado do campeonato, parece ser a chance para reagir. Mas será que o elenco vai corresponder dentro de campo? O duelo em Recife promete ser um divisor de águas. A derrota pode significar a queda de Kleber Xavier e aumentar ainda mais a pressão sobre Marcelo Teixeira, que já enfrenta protestos intensos da torcida. Por outro lado, uma vitória pode dar fôlego e reacender a esperança de dias melhores. Mas será que apenas 3 pontos serão suficientes para acalmar o ambiente conturbado na Vila? E Neymar, o craque que voltou ao Santos com uma grande esperança de recuperação, também não escapa das críticas. Nos últimos jogos, perdeu chances claras de gol e ainda se envolveu em discussões com torcedores. Alguns jogadores teriam reprovado a cobrança mais dura do camisa 10 no vestiário, segundo informações de setoristas. Será que o comportamento de Neymar está ajudando ou atrapalhando nesse momento delicado? O torcedor santista vive dias de incerteza e apreensão. Quem é o grande culpado? Marcelo Teixeira, que montou um elenco contestado e apostou em um técnico sem unanimidade? Kleber Xavier, que ainda não conseguiu encaixar o time? Ou os jogadores, que parecem sem confiança e sem brilho? Uma coisa é certa, o Santos está à beira de um colapso e o próximo jogo pode definir não apenas o futuro do técnico, mas também os rumos de toda a temporada. E você, torcedor? Acredita que ainda dá tempo de reverter esse quadro ou já é hora de mudanças radicais?
Segunda notícia: Neymar perde prestígio no vestiário. Bastidores do Santos pegam fogo com clima pesado entre jogadores e ídolo. Será que o ambiente no Santos está à beira de uma crise interna? Os bastidores da Vila Belmiro estão mais movimentados do que nunca, e o motivo envolve ninguém menos que Neymar. O camisa 10, maior estrela do elenco e esperança de dias melhores para o Peixe, estaria vivendo um momento de desgaste com alguns companheiros de equipe. Mas o que realmente está acontecendo? Por que essa relação, que parecia tão promissora no retorno do craque ao clube, começa a rachar? Informações de bastidores divulgadas pelo setorista Marcelo Queiroz revelam um cenário preocupante. Jogadores que antes reverenciavam Neymar já não demonstram mais o mesmo entusiasmo em relação à presença dele no grupo. O motivo? O excesso de cobranças em campo. Segundo fontes internas, alguns atletas se incomodaram com a postura incisiva do camisa 10, que gesticula, reclama e, em algumas ocasiões, expõe companheiros diante da torcida quando as jogadas não saem como esperado. Azedou o vestiário, disse Queiroz, explicando que a admiração que muitos tinham pelo craque já não é mais a mesma. Neymar, que sempre foi visto como um líder técnico e motivacional, estaria ultrapassando o limite ao cobrar de forma tão intensa. Em um elenco fragilizado emocionalmente pela fase difícil no Brasileirão, essas atitudes acabam soando como um ataque pessoal para alguns jogadores. E não é só Neymar que está no centro das críticas internas. O clima de insatisfação também recai sobre o técnico Kleber Xavier. De acordo com o jornalista, parte do elenco está desconfortável com as decisões do treinador, principalmente na escolha das escalações e no estilo de jogo implantado. Atletas que consideram o método de trabalho do comandante previsível e pouco eficiente para os desafios atuais. Esse cenário só aumenta a pressão sobre todos os envolvidos e reforça a sensação de que o ambiente na Vila Belmiro vive dias turbulentos. Mas será que Neymar está errado em cobrar tanto? O craque sempre foi conhecido por sua mentalidade vencedora e por exigir o máximo, não só de si, mas também de quem está ao seu lado. Para muitos torcedores, ele está certo em cobrar. Afinal, um elenco que luta na parte de baixo da tabela precisa de atitude. Mas dentro do vestiário, a forma como isso é feito parece ter sido o ponto crítico. Jogadores mais jovens ou menos experientes se sentem constrangidos com broncas públicas, principalmente quando a torcida reage negativamente. Outro detalhe que chama atenção é que Neymar, mesmo sendo o principal nome do time, ainda está em processo de adaptação após o retorno ao futebol brasileiro. Apesar de já ter mostrado lampejos do talento que o consagrou mundialmente, ele ainda busca reencontrar o ritmo ideal. Isso também gera questionamentos. Será que ele deveria cobrar tanto dos colegas enquanto tenta recuperar sua melhor forma? Além disso, a situação levanta uma reflexão importante. Até que ponto a liderança de um astro mundial pode ser benéfica em um elenco que já enfrenta pressão extrema? Um vestiário unido pode ser a chave para uma arrancada no campeonato, mas quando as relações se desgastam, qualquer derrota vira combustível para crises internas. E como fica Kleber Xavier nessa história? O treinador, que já não é unanimidade entre torcedores, agora encara um novo desafio: administrar o ego e as insatisfações no grupo. Será que ele conseguirá acalmar os ânimos antes que a situação piore? A pressão só aumenta e os próximos dias serão decisivos, não apenas para a sequência do trabalho dele, mas para o futuro do Santos na temporada. Uma coisa é certa: Neymar, por tudo que representa para o clube e para o futebol brasileiro, continua sendo peça-chave nesse momento delicado. Mas ele precisará encontrar um equilíbrio entre ser o líder que cobra e o companheiro que inspira. O Peixe precisa de união, e qualquer rachadura no elenco pode custar caro na briga para escapar das últimas posições. E você, torcedor, o que acha dessa história? Neymar está exagerando nas cobranças? Ou os jogadores do Santos é que precisam aceitar que em momentos de crise a exigência tem que ser no limite máximo? E Kleber Xavier deve agir para conter esse desgaste interno? Ou seria melhor deixar que Neymar assuma esse papel de líder absoluto dentro de campo? Os bastidores prometem continuar quentes e as próximas semanas podem definir não apenas o futuro do Santos na tabela, mas também a harmonia ou a explosão definitiva do vestiário. E chegamos ao final de mais um vídeo. Tô passando aqui para lembrar todos vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhuma notícia, ficarem até o final desse vídeo, porque a última notícia é sempre a mais importante. Curtir o nosso vídeo aqui embaixo, comentários de qual cidade você está nos assistindo para que eu possa mandar um forte abraço especial para todos vocês. Um beijo e até a próxima!